E como todo hipnólogo mente, eu venho aqui hoje para trazer mais um vídeo da série Mentiras que os Hipnólogos Contam. Meu nome é Roberto Botelho, eu sou professor e mentor de hipnoterapeutas, e hoje eu vim aqui para falar sobre a ideia que muitos hipnólogos ainda têm de que o Milton Erickson era sempre indireto. Quando a gente está no meio da hipnose, vai ver as informações que a gente encontra por aí, é comum a gente ver que Milton Erickson era sempre indireto, que ele estava o tempo todo usando metáforas, histórias, mas na verdade isso é uma grande mentira. De fato, Milton Erickson tem demonstrações que são bem longas, principalmente quando a gente vai ver esse Milton Erickson mais idoso, quando ele já estava mais perto da morte ali, a gente acaba vendo demonstrações deles em que ele acaba enrolando muito, que tem muitas histórias e por aí vai. Mas mesmo esse Erickson, que tinha uma hipnose muito mais indireta, ainda assim ele sabia ser muito direto. E para você entender um pouco mais disso, vamos falar um pouco mais antes do funcionamento básico da hipnose. Tem coisas que é fácil fazer por meio de sugestão direta, tem coisa que não. Tem coisa que eu decido e tem coisa que eu não decido. Eu não decido ter frio, eu não decido ter calor, eu não decido me sentir bem, me sentir mal, me sentir feliz, me sentir triste. Eu não decido ter uma amnésia, uma alucinação, uma anestesia. Assim como eu não decido relaxar e não decido entrar em transe. Se eu virar para você agora e falar assim, no 3, você vai esquecer completamente o seu nome. Eu vou contar até 3 e no 3 você vai esquecer completamente o seu nome. 1, 2, 3. Será que você esqueceu, ou será que você iria esquecer o seu nome se eu simplesmente fizesse isso? É óbvio que não. Né? Por quê? Porque tem coisas que são involuntárias e são inconscientes. Eu não decido me esquecer de alguma coisa, por exemplo. Então, se eu viro para alguém que é depressivo e falo para essa pessoa assim: olha, fica feliz, aproveita a vida. Essa pessoa não vai conseguir se sentir feliz por meio de decisão, porque se sentir feliz é um processo involuntário. Mas se eu quero que essa pessoa depressiva se sinta feliz, é muito mais fácil eu levar ela num parque, eu levar ela no cinema, fazer um passeio, conversar sobre coisas legais, do que eu simplesmente pedir para ela se sentir feliz. Felicidade é algo que tem que ser estimulado dentro da pessoa. Se eu quero que alguém se divirta, por exemplo, não adianta eu virar, oh, se divirta aí. Porque se divertir depende de contexto, não é algo que simplesmente vai acontecer por meio da nossa decisão. Quando a gente está falando de hipnose, a gente está falando justamente de processos em que a gente quer gerar essa resposta que envolve involuntariedade. Só que a gente sabe que não adianta eu chegar e dar uma sugestão de resposta involuntária para muitas pessoas, porque a gente sabe que grande parte das pessoas simplesmente não vão reagir a esse tipo de sugestão. A gente sabe há muito tempo que existem o que a gente chama de escalas de sugestionabilidade hipnótica, que são escalas acadêmicas, científicas, e a partir delas a gente entende muito bem que não adianta eu chegar para alguém e dizer se anestesie, porque são processos involuntários e tem pessoas que simplesmente não vão ter essa habilidade naturalmente. E eu estou falando habilidade porque os fenômenos hipnóticos, como anestesia, alucinação, dissociação de personalidade, movimento ideomotor, são todos processos involuntários. E não adianta, por exemplo, eu querer forçar uma anestesia em mim, porque eu não decido me anestesiar. Anestesia é um fenômeno hipnótico e é um processo involuntário. Da mesma forma, para muitas pessoas não faz sentido nenhum eu chegar para ela e ficar assim, relaxe 2 vezes mais, vá 2 vezes mais profundo no transe, porque relaxar e entrar em transe também são processos involuntários. E se eu começo a forçar esse relaxamento ao transe, eu vou estar saindo do relaxamento e do transe. Por isso, não faz sentido nenhum eu culpar uma pessoa que não conseguiu entrar em transe ou que não conseguiu relaxar, porque a gente está falando de processos involuntários que estão fora da decisão dessa pessoa. E aí, tem pessoas que reagem muito bem à sugestão direta e tem pessoas que não reagem tão bem à sugestão direta. Então vamos pegar uma situação aqui. Se eu pego alguém que está ansioso, não adianta eu chegar para essa pessoa e dizer assim: ô, fica calma aí, relaxa. Essa pessoa não decide ficar calma, não decide relaxar. Se eu quero que ela fique calma, que ela relaxe, eu vou ter que estimular esse relaxamento dentro dela. Eu vou ter que estimular a calma nela. E o que faz esse processo da estimulação é justamente esse aspecto experiencial e indireto da hipnose ericksoniana. Então, se Milton Erickson ou um ericksoniano fosse hipnotizar alguém e desse a sugestão relaxe ainda mais, e a pessoa não relaxou ainda mais, porque ela simplesmente não tem essa habilidade, com certeza a melhor forma de estimular isso seria sendo indireto.
Então, para aquele cliente que simplesmente não está reagindo à sugestão direta, ser indireto com certeza é muito mais eficiente. E aí não faz sentido nenhum eu pegar uma pessoa que não reage às sugestões diretas e ficar dizendo para ela ter uma resposta involuntária. Muitas pessoas eu vou dizer, tem uma amnésia, ela não vai ter. Eu vou dizer, relaxe, ela não vai relaxar. Então, nesses casos, com certeza é muito mais interessante a gente ser indireto. Ao mesmo tempo, se eu chego para uma pessoa e dou uma sugestão e ela reage, não faz sentido eu ser indireto com essa pessoa, porque ela está reagindo muito bem à hipnose. E aí, como conclusão disso, a gente chega a uma lei da hipnose ericksoniana, que é o seguinte: a pessoa está reagindo à sugestão direta? Seja direto. A pessoa não está reagindo à sugestão direta? Seja indireto. Então, o que vai dizer que tipo de abordagem a gente vai fazer é a responsividade da pessoa. Então, Milton Erickson, ele começava sempre indireto, ele iria notando como a pessoa estava reagindo e a partir disso ele teria flexibilidade para continuar sendo indireto ou ser mais direto com essa pessoa. E aí, ele poderia inclusive modificar sua forma de atuar dentro do próprio processo, porque ele começava indireto e se no meio do processo a pessoa começasse a reagir bem, ele passaria a ser direto. Portanto, aquela ideia de que o Milton Erickson era sempre indireto ou metafórico, na verdade isso é uma tremenda de uma bobagem. E aí, não é que a hipnose ericksoniana é uma hipnose mais lenta. Na verdade, a gente acaba tendo muito menos limitação do que quem trabalha só com a clássica. Porque um hipnólogo clássico, ele vai hipnotizar uma pessoa e ela reage ou não reage. E se ela não reagiu, geralmente a gente vai responsabilizar e culpar essa pessoa por não ter conseguido reagir ao processo. Já na hipnose ericksoniana, a gente vai poder ser direto com essa pessoa. Mas se ela não está reagindo, eu vou ser indireto e vou conseguir uma taxa muito maior de sucesso na hora de conseguir hipnotizar as pessoas. Só que qual que é a graça disso? Por mais que em alguns casos leve mais tempo, eu acabo tendo muito mais sucesso. E nessas pessoas que eu não preciso ser indireto, eu vou ser direto e tão rápido quanto qualquer hipnólogo clássico. Então, no caso, o que a gente tem não é uma hipnose 100% indireta ou lenta. Na verdade, a gente tem uma hipnose que vai ter uma taxa maior de sucesso com uma variabilidade maior de pessoas. Inclusive, quem geralmente traz esse mito de que o Milton Erickson era o tempo todo indireto ou metafórico, geralmente é uma pessoa que nunca leu nenhum livro do Milton Erickson. Porque quando a gente vai ler livros dele, a gente percebe que em muitos momentos ele era super direto, ele era muito específico, inclusive às vezes ele era direto ou autoritário até demais com os clientes dele. E a partir de agora, quando você ouvir algum hipnólogo falando que o Milton Erickson era sempre indireto ou metafórico, você vai saber que, na verdade, essa é uma daquelas famosas mentiras que os hipnólogos contam. E se você gostou desse vídeo ou aprendeu alguma coisa, clica no like, comenta, compartilha com algum amigo que também vai gostar. Vejo você em breve, um grande abraço e até mais!